Sesgran Rio, 2014, Tecnólogo, Cefet Rio de Janeiro. Para facilitar a comunicação com o leitor, o desenho de um website em português deve a. Usar fundo de cores fortes. b. Usar letras com cores de baixo contraste visual. c. Alinhar o texto à direita. d. Separar conteúdos diferentes com espaço em branco. e. Evitar que o texto seja selecionado ou copiado. A questão cobra conhecimento sobre as diretrizes e recomendações presentes no EPWG, Padrões Web em Governo Eletrônico, mesmo não citando isso de forma explícita, mas fica implicitamente indicado na expressão, o desenho de um website em português. No EPWG, em sua diretriz 5, referente ao desenho, indica que um bom desenho, e aqui inclui-se o design da página e a programação visual, tem um impacto importante na credibilidade e usabilidade do sítio. Dentre as várias recomendações neste diretriz temos uma que indica que deve-se utilizar espaço em branco para separar conteúdos ou assuntos diferentes. Usar espaço em branco para separar conteúdos ou assuntos diferentes. O espaço em branco é a área livre deixada entre os elementos e grupos de elementos. Ele proporciona um respiro na navegação, mostra a relação entre elementos e criar hierarquias. O uso correto do espaço em branco entre parágrafos melhora a compreensão do texto em cerca de 20%. Assim, nosso gabarito é letra D. Ao contrário do afirmado na letra A, usar fundo de cores fortes, deve-se utilizar fundos neutros, pois o fundo não deve chamar atenção. Ao utilizar a indicação que aparece na letra B, usar letras com cores de baixo contraste visual, estamos ferindo uma indicação, pois letras com baixo contraste visual pode dificultar a leitura para pessoas com deficiências visuais ou idosos. A indicação é alinhar o texto à esquerda e não como diz na letra C, alinhar o texto à direita. Isso se dá, pois o alinhamento à esquerda é mais fácil de ser lido que o blocado, justificado ou centralizado. A leitura do texto é ritmada por sacadelas visuais, o espaço branco irregular criado no texto blocado, justificado, altera o ritmo, aumenta o tempo de leitura e cria um ruído narrativo na informação, diminuindo o entendimento. Uma outra situação deve ser abonada é evitar que o texto seja selecionado ou copiado, letra E. Ao contrário, devemos permitir que os textos possam ser selecionados e copiados. Gabarito, letra D. Legale, 2023, Analista de Defensoria Pública, DPE Pará, Analista de TI, Análise e Desenvolvimento de Sistemas. São tags ativas da linguagem HTML, exceto a. Move. b. Video. c. Áudio. d. Ind. e. Source. Dentre os itens, a única tag em HTML que não existe é a Move. O candidato poderia confundir com a tag para incluir vídeos na página que é a Video. Uma descrição dela na W3 Schools. A tag Video é usada para incorporar conteúdo de vídeo em um documento, como um clipe de filme ou outros fluxos de vídeo. A tag Video contém uma ou mais tags source com diferentes fontes de vídeo. O navegador escolherá a primeira fonte compatível. O texto entre as tags Video e Video só será exibido em navegadores que não suportam o elemento Video. Por fim, vejamos as demais tags. C. Áudio. Errada. Essa tag é para incorporar som na página. A tag Áudio é usada para incorporar conteúdo sonoro em um documento, como música ou outros fluxos de áudio. A tag Áudio contém uma ou mais tags source com diferentes fontes de áudio. O navegador escolherá a primeira fonte compatível. O texto entre as tags áudio e áudio só será exibido em navegadores que não suportam o elemento áudio. Existem 3 formatos de áudio suportados em HTML, MP3, WAV e OGG. D. Ind. Errada. A tag GING é usada para anexar uma imagem à página. Vejamos, a tag GING é usada para incorporar uma imagem em uma página HTML. As imagens não são tecnicamente inseridas em uma página da web, as imagens estão vinculadas a páginas da web. A tag GING cria um espaço de retenção para a imagem referenciada. A tag GING possui 2 atributos obrigatórios, src, especifica o caminho para a imagem. Alt, especifica um texto alternativo para a imagem, se a imagem por algum motivo não puder ser exibida. E
source. Errada. A tag source é usada para especificar vários recursos de mídia para elementos de mídia, como vídeo, áudio e picture. A tag source permite especificar arquivos alternativos de vídeo, áudio e imagem que o navegador pode escolher, com base no suporte do navegador ou na largura da janela de visualização. Gabarito, letra A. VONESP, 2023, Analista de Sistemas Judiciário, TJMSP. Em relação à linguagem HTML5, o evento onInput, A, captura cliques de Moses, não se aplicando a caracteres digitados no teclado. B, é disparado quando algo é modificado no valor de um campo de formulário. C, é disparado quando o valor de um campo de formulário possui um caractere inválido. D, é equivalente a onKill. E, se tornou obsoleto, tendo sido substituído pelo evento onChange. A questão cobra conhecimento sobre eventos em HTML, que são na verdade eventos DOM que são acionados via JavaScript. A ideia principal é que dependendo da situação um evento para aquela determinada situação acontece. Existem eventos para abortar operações, existem eventos para cliques no mouse, dentre outras coisas. O evento cobrado em nossa questão é o onInput, que, como bem sugerido pelo nome, é acionado quando algum valor de entrada é inserido em um campo. Isso significa que o evento ocorre toda vez que um elemento receber uma entrada dos dados, o que chamamos de input. Por isso, nosso gabarito é letra B. Gabarito, letra B. VONESP, 2023, Auditor Fiscal Tributário Municipal, PREF-SP, Tecnologia da Informação. O trecho de código a seguir apresenta um seletor de ID escrito em CSS #NELP color blue. Assinale a alternativa que apresenta uma linha de código HTML com a sintaxe adequada utilizando o seletor de ID apresentado. A. P. Boa prova. ID igual NELP P maior que B. PID igual NELP boa prova. P maior que C. P. ID igual NELP boa prova. P maior que D. P. Boa prova. ID igual NELP P maior que E. P. Boa prova. ID igual NELP. P maior que a questão trata da linguagem de folhas de estilo CSS e de seus seletores. O seletor de ID é habilitado com o elemento cerquilha, também conhecido como jogo da velha ou hashtag. Vejamos abaixo um tutorial sobre ele para identificar os elementos de sua sintaxe com o atributo no HTML. Seletor de ID. Neste próximo seletor básico, utilizasse o próprio atributo global ID como identificador para estilizar o documento. Este seletor é utilizado quando desejamos identificar um elemento específico no nosso documento. Para sua representação no CSS atribuímos o hashtag cerquilha. Código HTML body div id igual first treina web div body código CSS hashtag first color blue. Com isso, nós vimos que a forma correta para o HTML é PID igual NELP boa prova. P. Gabarito, letra B. VONESP, 2023, Auditor Fiscal Tributário Municipal, Prefeitura de São Paulo. P. Tecnologia da Informação. Na linguagem HTML, a tag que é utilizada para construir uma parte de um programa que permita conectar áreas de uma imagem com uma série de URLs, de modo que um clique em cada área conduza a uma página diferente, é denominada A. Figura. B. Int. C. Figuro. D. Map. E. Inguro. A questão trata de uma tag em HTML que permite inserir junto a uma imagem áreas clicáveis, de forma a direcionar o usuário a uma outra URL, conforme ele vai clicando em diferentes áreas da imagem. Veja que é uma tag que vai além da simples inserção de uma imagem que normalmente é feita com a tag GING. O nome dessa tag é Map. Vejamos abaixo uma descrição dela na W3 Schools. Definição e uso. A tag Map é usada para definir um mapa de imagem. Um mapa de imagem é uma imagem com áreas clicáveis. O atributo name obrigatório do elemento map é associado ao atributo ZMap do ing e cria um relacionamento entre a imagem e o mapa. O elemento map contém vários elementos área que definem as áreas clicáveis no mapa de imagem. Gabarito, letra D. VONESP, 2023, Auditor Fiscal Tributário Municipal, PREF-SP, Tecnologia da Informação. Na linguagem HTML, diversos elementos podem ser utilizados na tag input, como o que define um controle de intervalo,
como um controle deslizante, que é denominado a range. B. Interval. C. Rádio. D. Control. E. Slider. A nossa questão trata da tag input do HTML e pede que se assinale qual elemento que define um controle de intervalo, como um controle deslizante. Esse tipo de elemento é o range. Vejamos abaixo uma descrição dele. Input de elementos do tipo range deixam o usuário especificar um valor numérico que não deve ser inferior a um determinado valor, e não mais do que um valor máximo especificado. O valor preciso, no entanto, não é considerado importante. Este geralmente é representado por um controle deslizante ou o mesmo tipo de controle de number input. Como este tipo de elemento é impreciso, não deve ser usado a menos que o valor exato do controle não seja importante. HTML input type igual range gabarito, letra A. VUNESP, 2023, Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário, TJMSP. A versão HTML5 incluiu novos elementos e atributos, como o que representa uma seção da página que contém links para outras partes do website, denominado A. Article. B. Azid. C. Grow. D. Nav. E. Section. A questão está tratando do elemento nav que indica a navegação. É ele que representa uma seção da página que contém links para outras partes, como se fosse um menu de navegação. Vejamos abaixo uma descrição dele. O elemento HTML de navegação, nav, representa uma seção de uma página que aponta para outras páginas ou para outras áreas da página, ou seja, uma seção com links de navegação. Gabarito, letra D. VUNESP, 2023, Técnico em Comunicação e Processamento de Dados Judiciário, TJM São Paulo. A seguinte tag foi incorporada em um programa elaborado na linguagem HTML5. HTML igual PTBR. O atributo requerido para que se saiba qual é a linguagem principal do documento, substituído por E, A, IDB, idiom. C, lang. D, língua. E, type. O atributo utilizado junto ao HTML para indicar qual idioma a página utiliza é o lang, que vem de language. Vejamos abaixo uma rápida descrição desse atributo. O atributo lang é usado para especificar o idioma usado em uma página HTML ou em parte dela. Este é usado pelos motores de busca e pelos navegadores. A W3C, entidade organizadora dos padrões na web, recomenda que o idioma principal seja declarado na tag HTML, como vemos na listagem 5. Listagem 5. Usando o atributo lang em uma página. HTML lang igual PTBR HTML também é possível declarar o atributo lang por parágrafo, embora essa técnica não seja muito útil. Um exemplo de sua declaração vemos na listagem 6. Listagem 6. Usando o atributo lang em um parágrafo. Gabarito, letra C. VUNESP, 2023, Técnico de Laboratório, UFAB, Informática. A versão HTML5 tornou obsoletas algumas tags, embora ainda as reconheça. Assinale a alternativa que apresenta uma tag obsoleta e a respectiva tag substituta. A. Tag obsoleta acronym, tag substituta, ABAR. B. Tag obsoleta APLE, tag substituta, EP. C. Tag obsoleta DIR, tag substituta, DI. D. Tag obsoleta FONT, tag substituta, type. E. Tag obsoleta menu, tag substituta, me. A questão trata das tags obsoletas em HTML5 e pede que se assinale o item correto sobre o assunto. A. Tag obsoleta acronym, tag substituta, ABAR. Correta. O elemento HTML acronym, permite a autores claramente indicar que uma sequência de caracteres compõe um acronimo ou uma abreviação de uma palavra. Note, este elemento foi removido no HTML5 e não deve ser usado mais. Ao invés dele, desenvolvedores devem usar o elemento tab. B. Tag obsoleta APLE, tag substituta, EP. Errada. A tag APLE está realmente depreciada, mas deve ser substituída por video C, tag obsoleta DIR, tag substituta, DI. Errada.
O elemento de diretório HTML obsoleto, dir, é usado como um container para um diretório de arquivos e/ou pastas, potencialmente com estilos e ícones aplicados pelo User Agent em US. Não use este elemento obsoleto. Em vez disso, você deve usar o UV elemento para listas, incluindo listas de arquivos. D. Tag obsoleta font, tag substituta, type. Errada. A tag font foi usada no HTML4 para especificar o tipo da fonte, o tamanho da fonte e a cor do texto. Atualmente, usa-se o CSS. E. Tag obsoleta menu, tag substituta, me. Errada. Essa tag não está obsoleta. É uma alternativa para cool. Gabarito, letra A. FGV, 2023, Técnico de Gestão Administrativa, Assembleia Legislativa do Maranhão, Programador de Sistemas. Considerando a versão atual do EMAG, avalie se as afirmativas a seguir são falsas, F, ou verdadeiras, V. Primeira afirmativa: os níveis de cabeçalho, elementos HTML H1 ao H6, devem ser utilizados de forma hierarquizada. Eles organizam a ordem de importância e a subordinação dos conteúdos, facilitando a leitura e compreensão dos usuários. Muitos leitores de tela usam a hierarquia de cabeçalhos como uma forma de navegação na página, pulando de um para outro, agilizando, assim, a navegação. Segunda afirmativa: devem ser fornecidas âncoras, disponíveis na barra de acessibilidade, que apontem para links relevantes presentes na mesma página. Assim, é possível ir ao bloco de conteúdo desejado. Os links devem ser colocados em lugares estratégicos da página, por exemplo, no início e fim do conteúdo e início de fim do menu. É importante notar que o primeiro link da página deve ser o de ir para o conteúdo. Terceira afirmativa: o código HTML deve ser organizado de forma semântica, ou seja, apresentando os elementos em uma ordem compreensível e correspondendo ao conteúdo desejado. Cada elemento HTML deve ser utilizado para o fim que ele foi criado. As afirmativas são, respectivamente, A, F, F e FB, F, V e FC, F, V e VD, V, F e F. I, V, V e V. A questão trata das recomendações do EMAG, o Manual de Acessibilidade. Dito isso, pede que se assinale qual dos itens está correto sobre ele. Vejamos. Primeira afirmativa: os níveis de cabeçalho, elementos HTML H1 ao H6, devem ser utilizados de forma hierarquizada. Eles organizam a ordem de importância e a subordinação dos conteúdos, facilitando a leitura e compreensão dos usuários. Muitos leitores de tela usam a hierarquia de cabeçalhos como uma forma de navegação na página, pulando de um para outro, agilizando, assim, a navegação. Correta. Sim, de fato é uma excelente maneira de deixar a página organizada, através de uma hierarquização de tópicos. Segunda afirmativa: devem ser fornecidas âncoras, disponíveis na barra de acessibilidade, que apontem para links relevantes presentes na mesma página. Assim, é possível ir ao bloco de conteúdo desejado. Os links devem ser colocados em lugares estratégicos da página, por exemplo, no início e fim do conteúdo e início de fim do menu. É importante notar que o primeiro link da página deve ser o de ir para o conteúdo. Correta. Essa é a cópia literal da documentação do EMAG. Vejamos abaixo recomendação 1. 5. Fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo. Ver VAG 2. 0 Critério de sucesso 2. 4. Devem ser fornecidas âncoras, disponíveis na barra de acessibilidade, que apontem para links relevantes presentes na mesma página. Assim, é possível ir ao bloco de conteúdo desejado. Os links devem ser colocados em lugares estratégicos da página, como no início e fim do conteúdo e início de fim do menu. É importante ressaltar que o primeiro link da página deve ser o de ir para o conteúdo. 1. Terceira afirmativa: o código HTML deve ser organizado de forma semântica, ou seja, apresentando os elementos em uma ordem compreensível e correspondendo ao conteúdo desejado. Cada elemento HTML deve ser utilizado para o fim que ele foi criado. Correta. Sim, o HTML contém diversas tags semânticas que fazem uma organização lógica e harmônica da página, o que facilita bastante a compreensão do conteúdo. Portanto,
Vimos acima que todos estão corretos v gabarito, letra I.